Fala pessoal, tio Mauro aqui de volta. Hoje eu venho trazer para vocês uma prova simulada, uma prova com questões de provas anteriores. Pegue papel, pegue caneta e você vá anotando. Quando começar o vídeo, dê uma pausa, olhe para o vídeo, tente pensar na questão, tente rabiscar alguma coisa. Depois você bota no play novamente e vai assistindo. E sempre que você precisar, pausa o vídeo e vá anotando. Depois volte o vídeo, assista de novo, anote as suas dúvidas. Deixe no comentário todas as suas dúvidas. Eu vou tentar responder. Sempre bato na tecla de fazer as provas anteriores, tá? Mas olha só, escutem os professores. Se você não gosta de algum professor, procure outro. Tem muita gente falando bobagem. Ah, mas as questões não são iguais. Claro que não vão ser iguais. Mas são questões semelhantes e todas as questões de matemática são em forma de problemas. Se você não fizer as provas anteriores, quando você abrir a prova do Enseja, você vai chorar. Tem questões ali que são ridículas, mas tem um texto desse tamanho, figuras, tabelas, e você vai achar que é do outro mundo porque não está habituado, não estuda há muito tempo. Façam as provas anteriores. Fica a dica. Vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Questão 56 do Enseja 2019, Ensino Médio. As amigas Ana, Beatriz e Clara vão viajar de férias para o mesmo local, mas utilizaram agências de viagens diferentes. Ana pagou sua viagem em 5 parcelas iguais de 387. Então, Ana pagou o quê? 5 vezes 387,20. Isso deu um valor de R$ 1.936. Eu não vou fazer a conta aqui porque vai demorar muito e o vídeo vai ficar muito maior. O preço da viagem de Beatriz era R$ 1.600, mas ela conseguiu negociar o pagamento de que maneira? Ele vai pagar de uma vez só, daqui a 3 meses, com juros simples de 7% ao mês sobre o preço à vista. O que é juros simples? Quando você pega 1.600, hoje é 1.600, ela vai pagar daqui a 3 meses. Mas a cada mês ela vai ter um juro simples sobre o preço à vista. Os juros é de 7% ao mês. Isso quer dizer o quê? Ela vai tirar 7% de R$ 1.600. Corto 2 zeros com 2 zeros. R$ 112 é o que ela vai pagar de juros. Juros simples quer dizer o quê? Todos esses 3 meses ela vai descontar R$ 112. Juros compostos, que vão aparecer daqui a pouco, é diferente. Juros simples é isso. Não importa a quantidade de meses, aqui são 3. Se é juros simples, todo mês ela vai pagar 7% de 1.600. Se ela vai pagar 3 meses de juros, é 112 vezes 3, 336. Então, Beatriz vai pagar 1.600 mais 336. Quem pagou o menor preço é o que a pessoa quer. Sempre procure saber o que a pessoa quer. 639, 1.936. Ora, Ana e Beatriz estão pagando o mesmo preço. Olha só, não precisava nem fazer mais conta. Quem pagou o menor preço não foi Ana nem Beatriz, porque as duas pagaram o mesmo preço. Beatriz e Clara não pode ser, porque se Beatriz e Clara pagaram o menor preço, Ana pagou maior. Não, Ana pagou igual a Beatriz. A resposta é a letra D, mas eu vou fazer também agora o preço de Clara. O preço à vista de Clara também era 1.600. Ela também conseguiu negociar o pagamento que será efetuado integralmente. Ela vai pagar de uma vez só, daqui a 2 meses com juros compostos de 10% ao mês. O que acontece? 10% é 10% no primeiro mês, 10% de 1.600. Fazendo as contas, vai dar R$ 160. Então, no primeiro mês, olha a diferença dos juros simples para o composto. Ela vai pagar 160 de juros no primeiro mês, dá 1.760, não é isso? Se fosse juros simples, no segundo mês ela ia pagar 160 de novo. Olhem a diferença. Nos juros compostos, quando ela calcular no segundo mês 10%, não é mais sobre 1.600, mas é 1.600 com os juros do primeiro mês. 1.760. Se fosse o terceiro mês, ia calcular tudo isso aqui e fazer igual. Vamos lá então. Corta esse 0 com 0, esse 0 com 0.
176 a mais. Ela já ia pagar 1.760, que era o 1.600 mais os juros de 10%. Vai acrescentar agora mais R$176. 6 e 0 dá 6, 6 e 7 dá 13, vai 1, 9, 1.936. As três vão pagar o mesmo preço. É claro que existe uma fórmula para você calcular os juros simples, tem uma fórmula para os juros compostos. Eu creio que desta forma fica muito mais tranquilo. De qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários. E se vocês acham que o tio Mauro faz um trabalho legal, agradeçam ao tio Mauro, deixem um joinha, se inscrevam no canal e comentem. O comentário ajuda muito o vídeo ir adiante. Se você gosta do vídeo, não comenta, não deixa like, o YouTube entende que você não gostou e guarda o vídeo. Vamos agora para o próximo vídeo. Vamos lá, pessoal. Questão 57 em Seja 2019, ensino médio. Muita conversa é problema. Por isso que eu sempre bato nesta tecla. Façam as provas anteriores, porque é a maneira que eles perguntam. Não vão encontrar questões iguais, mas são semelhantes. A embalagem de um alimento produzido destinado ao público juvenil possui o seguinte quadro nutricional. Informações nutricionais. Quantidade por porção de 150 gramas e percentual dos valores diários recomendados. Carboidrato, 40 gramas. Isso é 20% do valor recomendado por dia. Sódio, 500 miligramas. É 50% dos valores diários recomendados. Uma recomendação indica que alimentos destinados a esse público devem ter uma distribuição nutricional mais ricas em carboidratos, contendo 60% dos valores diários recomendados, e mais pobre em sódio, contendo 30% dos valores diários recomendados. O nutricionista deverá adequar a nova quantidade desses nutrientes para a mesma porção de produto. Ele vai ter que elaborar um novo quadro. Não pode mais ser isso aqui. Desta forma, o novo quadro nutricional do produto deverão constar no novo quadro como novas quantidades de carboidrato e sódio, respectivamente, carboidrato e sódio. Eram 40 gramas de carboidrato e representavam 20% do valor diário recomendado. Ele diz que carboidrato tem que ser 60%. Aqui não vai aumentar, o percentual não vai aumentar para 60%, então a quantidade em gramas também vai aumentar. Regra de 3, simples. Multiplica o cruzado. 20% vezes x, 20% vezes x é igual a 40 gramas vezes 60%. Se eu quero saber quem é x, olha aqui, aqueles exercíciozinhos que o tio Mauro passa de vez em quando, de regra de 3, de equação do primeiro grau. Eu quero saber quem é x, já tenho 40 gramas do lado de lá, vezes 60%, passo 20% que está multiplicando x para o outro lado, dividindo. Corto porcentagem com porcentagem, corto um zero com zero. Se eu dividir 40 por 2 dá 20, 20 vezes 6, 120 o quê? Gramas. Então eu sei que o carboidrato tem que ter 120 gramas. Não preciso nem mais fazer conta, letra A, porque todas as outras respostas não têm 120, mas eu vou fazer. O sódio eram 500 miligramas, isso não valia 50%, ele agora vai ter que ser 30%, ele vai diminuir. Quanto de miligramas? Quantas miligramas vão ter? Vai também diminuir. Mesma coisa, vou multiplicar aqui, cruzado, 50% vezes x igual a 30% vezes 500 miligramas. Vou passar 50% para o outro lado, vou ficar com 30% vezes 500 miligramas. Passo 50%, está multiplicando, passo dividindo, corto porcentagem com porcentagem, um zero com zero, 500 por 5 dá 100, 3 vezes 100, 300 miligramas. Ora, então, o novo produto vai ter que ter 120 gramas de carboidrato e vai ter que ter 300 miligramas de sódio. É a letra A. Deixe no comentário se você não entendeu alguma coisa. Poucos cálculos, mas tem que saber regra de 3. Ao invés de reclamar da vida, anote no papel. Preciso estudar regra de 3. Simples, tá bom? Próximo vídeo.
Vamos lá, pessoal. Questão 58 do Enseja 2019, ensino médio. Uma embarcação se encontra no ponto B, que é esse ponto aqui. Uma embarcação é um barco, situado a 1 quilômetro da costa, aqui ó, 1 quilômetro da costa da praia, de frente para o ponto L, aqui ó, a costa está aqui, 1 quilômetro de distância no ponto L. O destino desta embarcação é o farol, localizado no ponto F. Aqui é o farol, distante 3 quilômetros do ponto L. O ponto L é esse aqui, ó, na costa. O farol está a raiz de 3 quilômetros da costa. Por enquanto, ele só falou o quê? Gente, não fiquem preocupados. Deem uma chance para vocês. O barco está aqui. Ele está a 1 quilômetro de distância da praia. Desse ponto da praia até aqui, ó, onde tem um farol, são raiz de 3 quilômetros. E o destino desse barco é o farol. Para efeito de orientação, o comandante dessa embarcação precisa calcular a medida do ângulo LBF. Ó, LBF. LBF é esse ângulo aqui, ó. Ele quer saber que ângulo é esse. Eu tenho aqui, se vocês repararem, eu tenho aqui um triângulo. Ele me deu um lado, me deu o outro lado. Quer que eu calcule o quê? Este ângulo. Isso aqui é chamado de hipotenusa. Um triângulo retângulo. Aqui o ângulo reto. 90 graus. Cateto, cateto. Olha como as matérias vão aparecendo. Como é que eu vou saber o ângulo? Vou chamar de X aqui, ó. Quero saber quem é esse ângulo X. Ele me deu os dois catetos. Um cateto é 1 quilômetro, o outro é raiz de 3 quilômetros. Como é que eu vou achar o ângulo aqui? Agora eu vou falar com vocês das razões trigonométricas do triângulo retângulo. É uma matéria. No meu grupo de estudos de matemática do WhatsApp, hoje, no dia de hoje que eu estou gravando este vídeo, eu coloquei um PDF com esta matéria. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Eu tenho uma hipotenusa. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Ó. Aqui é o ângulo de 90 graus, perpendicular. A hipotenusa está sempre de frente para ele. 2 catetos. Se eu quiser, por exemplo, achar esse ângulo aqui, o ângulo aqui eu vou chamar de X. Para eu achar aqui, olha como funciona. O seno desse ângulo, seno, é sempre o cateto oposto. Tio Mauro, por que oposto? O ângulo não é esse aqui? Quem é que está oposto a ele? Esse aqui, ó. Está oposto a ele. E esse aqui está do lado dele, é adjacente. O seno vai ser a medida desse cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente a esse ângulo, adjacente ao que está colado aqui nesse ângulo, dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos dizer que aqui fosse 3, 4 e 5. Se eu quisesse achar o seno do ângulo X, quem é o cateto oposto? Esse aqui, ó, oposto a esse ângulo. Se o ângulo tivesse aqui, o oposto a esse ângulo seria esse daqui. Mas, no meu exemplo, depois eu volto para a questão. Estou dizendo que o ângulo é esse aqui. Quem é o seno? Cateto oposto. Quem é o oposto? É o 4. Sobre quem? A hipotenusa, que é 5. Eu achei que o seno desse ângulo é 4 sobre 5. Existe uma tabelinha depois que eu vou mostrar para vocês. A partir do seno, você acha quem é o ângulo. Gente, olha só, isso aqui é uma receita de bolo. Se você nunca viu, vai dizer, nossa, que coisa complicada. Não, complicado é você ficar reclamando da vida. Se você não estudou ainda, tem que estudar. Senão, não vai cair do céu. Não adianta fazer oração. Eu sou cristão também. Não adianta fazer oração se não estudar. Deus não vai fazer a sua parte. Qual o cosseno desse ângulo X aqui? É o cateto adjacente desse ângulo aqui, que no caso é 3, dividido pela hipotenusa, que eu disse que é 5. E quem é a tangente desse ângulo X? É o cateto oposto, que é 4, dividido por quem? Pelo cateto adjacente, que é 3. Existe uma tabelinha que diz, a partir do seno, cosseno, tangente, você acha quem é o ângulo. É o que eu posso falar aqui, só para não ficar jogada essa matéria para vocês. Existe uma tabela bem grande com um monte de ângulos. Mas existem os ângulos chamados notáveis, que sempre aparecem nas questões. 30 graus,
45 graus e 60 graus. Então, essa tabelinha aqui, você pode printar a tela, você pode tirar uma foto. Você tem que ter isso para você poder acompanhar. Começa a ler essa tabelinha todos os dias e guarda. Por que isso? No dia que você achou que o seno de um ângulo deu 1/2. Ora, quem é o ângulo, então? Se o seno deu 1/2, qual é o ângulo dele? 30 graus. Vamos dizer agora um outro exemplo. Se a tangente do ângulo deu raiz de 3, qual é o ângulo? É 60 graus. Pessoal, eu não estou ensinando essa matéria, eu estou apenas dando umas dicas. Vocês estudam matemática com papel e caneta. Preciso estudar razão trigonométrica. Senão, não vai adiantar, não vão sair do lugar, tá bom? Vamos continuar a questão agora. Bom, olha o triângulo que eu tenho aqui. Um lado 1 quilômetro, o outro lado, o outro cateto, raiz de 3 quilômetros. Se eu quero saber esse ângulo, eu vou calcular o quê? Eu tenho o cateto oposto a esse ângulo, esse aqui é o oposto, porque é esse ângulo que ele quer, e esse aqui é o adjacente. Eu não tenho a hipotenusa. Qual é a formulinha que eu tenho? Cateto oposto e adjacente. Esse aqui, ó, é a fórmula da tangente. Isso aqui vocês têm que ter uma folha e fazer muito exercício sempre lendo essa folha. No dia da prova você não vai ter a folha, então você tem que ler para você poder guardar. Bom, a tangente desse ângulo que eu chamei de x é o cateto oposto, raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 1. Isso aqui vai dar o quê? Raiz de 3. Se a tangente deu raiz de 3, quem é esse ângulo x? Aí eu tenho que ter gravado, no dia da prova você não vai poder ver. A tangente que dá raiz de 3 é essa aqui, ó. Tangente, raiz de 3, qual ângulo? 60 graus. Então eu achei que o ângulo é 60 graus, letra C. Essa questão, ela não é difícil. Desde que você conheça o triângulo retângulo, saiba identificá-lo e saiba razão trigonométrica. Dá tempo de estudar. Vamos agora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão 59 do Enseja 2019. O tio Mauro está gravando esse vídeo 10h30 da noite. Então, eu estou me esforçando para ajudar vocês, para que vocês assistam, que eu tenha visualizações, que meu canal cresça. Sim, mas para ajudar vocês também. É preciso que vocês se ajudem. O técnico de um maratonista, o cara que corre, né, faz maratona, está monitorando os tempos obtidos pelo atleta em seu treinamento. Ele registrou o tempo gasto e a distância percorrida durante uma sessão de treinos, conforme indicado aqui, ó. 6 km gastou 18 minutos, 10 km 30 minutos, 14 km 42 minutos, 18 km 54 minutos. Em seguida, observou que o tempo gasto era diretamente proporcional à distância percorrida. Para a divulgação impressa desses resultados, optaram pela apresentação dos dados observados em um gráfico cartesiano, mostrando a distância percorrida e o tempo gasto. Qual gráfico representa a relação entre a distância e o tempo gasto? A questão é tão grande que tem aqui as respostas. 4 gráficos. Distância percorrida pelo tempo. Aqui ele marcou, depois de 6 km gastou 18 minutos. Mas quando ele começou, o tempo não era 0 e a distância não era 0, quando você vai começar a correr, você não percorreu nada. Distância percorrida é 0. E o tempo, nenhum, também é 0. Então, este gráfico ele tem que começar aqui, ó, do 0. Esse não começa do 0, já começa aqui. Então, essa resposta aqui está fora. Se você não tiver tempo de fazer ou não quiser nem pensar na questão, você já ganha mais chance de acertar chutando, porque essa questão aqui, essa resposta aqui está totalmente errada. 6 quilômetros gastou 18 minutos. Em 6 quilômetros gastou 18 minutos. Ele marcou o ponto. Em 10 ele gastou 30. Em 14 gastou 42. Em 18 gastou 54. Ele é diretamente proporcional. Você repara que isso aqui é vezes 3, aqui é vezes 3, aqui é vezes 3, aqui é vezes 3. Ele não oscilou. O tempo era diretamente proporcional. Ele não foi correndo e depois caiu. Não foi oscilando. A resposta é a letra A. Eu até fiz a marcação aqui por conta disso. Ele não foi oscilando.
O tempo é diretamente proporcional à distância percorrida. Ele foi numa batida só, constante. Não preciso nem entrar em muitos detalhes de plotar os valores no gráfico, uma coisa que vocês achariam horrorosa. É só você olhar e analisar. Aqui não começou do zero, então morreu. Aqui ele foi oscilando. Ele não foi oscilando. Se você reparar bem, ele foi se mantendo constante. Ele não foi correndo e depois caiu também. Foi constante. Então, a resposta é a letra A, sem muitas conversas, tá bom? Vamos para a próxima questão. Fala, pessoal. Vamos lá agora a questão 60 do ano de 2019. O gráfico abaixo, não se assustem com o gráfico, é muito simples. O gráfico descreve o volume de água em 1.000.000 de metros cúbicos presente em um reservatório no dia 31 de dezembro, nos anos de 2015 a 2017. Aqui, ó, 2015, 2016, 2017. Volume de água no reservatório em 1.000.000 de metro cúbico. 50 milhões de metros cúbicos em 2015, no dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro de 2016, tinha 45 milhões de metros cúbicos. No dia 31 de dezembro de 2017, existiam 40,5 milhões de metros cúbicos. Este aqui é o contexto, é a realidade. Suponha o que ele vai nos dar agora. Suponha que em 31 de dezembro de 2018, vamos continuar aqui em 2018, o volume de água presente neste reservatório registrou a mesma queda percentual. Perceberam que está diminuindo? Apresentou a mesma queda percentual. Quer dizer, daqui para cá teve uma queda percentual, é porcento. Quantos por cento caiu daqui para cá? Exatamente daqui para cá. E vai ser exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Um valor que eu não sei qual é, chama de X. Então, em 31 de dezembro de 2018, qual o volume de água em milhões de metros cúbicos? Se ele manteve a mesma queda percentual, se ele tinha 50 no final do ano de 2015, se ele passou a ter 45, ele perdeu 5. Vamos fazer aqui nesse canto, ó. 50 era 100%. Se ele passou a ter 45, qual é esse novo valor? Vamos multiplicar cruzado. 50 vezes x é igual a 100% vezes 45. Não é isso? Isolo x, 100% vezes 45. 50 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. Não é isso? Eu corto um zero com zero. Aqui em cima ficou o quê? 45 vezes 10. Mas antes de multiplicar, 45 é múltiplo de 5. Eu divido 5 por 5, dá 1. 45 por 5 dá 9. X vai ser 10% vezes 9. 90%. Ora, esse valor aqui era 100%. Foi o primeiro valor que ele deu. No ano seguinte, ele já caiu para 90%. A queda foi de 10%. E se você parar para pensar aqui agora, 40, dá para fazer de cabeça, né? 50 para 45 perdeu 5. Eu sei que 5 é 10% de 50, mas eu mostrei como faz. Ele diz que a queda é a mesma queda percentual. Então, se eu vou perder 10% aqui também, 45. Quem é 10% de 45? 10. Olhem aqueles exercíciozinhos que o tio Mauro passa, às vezes você não entende. Calcule 10% de tanto. Chega na prova, você vai usar. De 45. Eu corto um zero com zero, 45 por 10, a vírgula anda uma casa decimal, 4,5. Então, o que acontece? Eu tinha 45 milhões. Se eu vou perder 10% aqui de novo, perdi 4,5. A resposta vai ser 40,5. É isso aqui, ó. Para eu chegar agora em 2018, eu vou continuar perdendo 10%, porque ele tem a mesma queda percentual. Então agora eu vou fazer o que para matar a charada? Quem é 10% de quem? De 40,5.
40,5, que é o último ano aqui, 2017. 10 dividido por 100, o D vira vezes 40,5. Corta um zero com zero. Vou dividir 40,5 por 10. A vírgula vai andar uma casa decimal, 4,05. Ora, se eu tinha 40,5, vamos lá, vamos recapitular. Eu tinha 50 milhões de metros cúbicos. Perdi 10%, que foi 5. Calculei ali. Virou 45 milhões de metros cúbicos. Perdi 10% ao longo desse ano aqui, do 16 até o 17. Perdi mais um valor, de 4,5, que deu 40,5. Vou perder entre 2017 e 2018, vou perder mais 10%, que eu já achei que é 4,05. Ora, 40,5 menos 4,05, faça essa continha aqui. Você vai achar 36,45 milhões de metros cúbicos. É a letra A. Deixe no comentário se você teve alguma dúvida. Olha só, gente, é só conta. Se você professor, isso aqui é coisa de maluco. Não, você está vendo aqui a primeira vez, é nesse estilo que eles perguntam. Você viu, não entendeu nada? Segura a tua onda. Continua assistindo o vídeo. Dá um tempo, mais tarde ou amanhã você vai assistir de novo. Já vai ser diferente, você já viu a explicação. Você vai começar a notar aquilo que ficou de dúvida e depois venha no comentário falar comigo. Questão 54 do Enseja de 2017. Uma pesquisa realizada em uma cidade apresentou o número de casos de dengue que foram confirmados no período de 2010 a 2013. O gráfico mostra o número de casos por ano. Problema com gráficos, tudo em forma de problema, tem todo um contexto e aqui tem um gráfico. Gráfico é muito fácil, vou mostrar para vocês. A média aritmética anual do número de casos de dengue confirmados no período de 2010 a 2013 foi igual a quanto? Ele quer saber a média aritmética. Se você não sabe o que é média aritmética, eu vou ensinar agora. Mas se você continuar com dúvidas, o que você faz? Anota no papelzinho, matemática se estuda com papel e caneta. Anote lá, estudar média aritmética. Bom, em 2010, aqui estão os anos, aqui está o número de casos de dengue. Em 2010, sabe aqui, ó, quantos casos tivemos? 225. 2011, também 225. 2012, 300. 2013, 450. Como é que se tira a média aritmética de 4 medidas aqui? Eu vou somar as 4 e vou dividir por 4. É só isso, tio Mauro? Sim. A média aritmética vai ser o quê? Primeiro, tive 225 casos no ano. Depois, mais 225 casos no ano. Depois, mais 300. Depois, mais 450. Ficou apertado aqui. Somo tudo isso e divido por quanto? Quantos anos tem aqui? 4 anos. Pronto. A média aritmética são as quantidades somadas divididas pelo ano, pelo número de anos. Não vou fazer essa conta aqui, vou usar a calculadora porque são muitas questões. Aqui em cima dá 1.200, dividido por 4. Pô, 12 por 4 dá 3, com 2 zeros, 300. O número de casos aqui, ó, é letra B. Deixe no comentário se você teve alguma dúvida. Questão 40 do Enseja 2018, ensino médio. Problemas, sempre problemas. O besouro tigre australiano é considerado o mais rápido do mundo, chegando a atingir uma velocidade de 9 km por hora. Isso significa dizer que a cada segundo ele percorre cerca de 170 vezes o comprimento do seu corpo. Considere que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. O comprimento em metro do corpo do besouro tigre australiano é quanto? Muito papo para te deixar preocupado. Vamos lá. Você sabe que ele falou que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. No caso, a velocidade dele é 9,0 km por hora. Então, eu vou descobrir quanto ele faz, ao invés de quilômetros por hora, metros por segundo. Gente, ele só colocou essa equivalência aqui porque nós não vamos trabalhar com quilômetro. Nós temos que saber o comprimento em metros. Então, ao dar essa equivalência, que você possa descobrir a velocidade dele em metros por segundo, para você poder depois descobrir o tamanho dele. Vamos lá.
Regra de 3 simples, eu multiplico cruzado em x vezes 3,6 quilômetros por hora, igual a 1 metro por segundo vezes 9 quilômetros por hora. Se eu quero descobrir quem é o x vai ficar isolado. Do lado de lá eu tenho 1 metro por segundo vezes 9 quilômetros por hora. O 3,6 km por hora não está multiplicando x? Passa para o outro lado dividindo. 3,6 km por hora. Corto quilômetro por hora com quilômetro por hora. Já sei que a resposta vai dar metro por segundo. 9 vezes 1 dá 9, dividido por 3,6. Não vou fazer essa conta aqui agora, porque vai perder tempo. São muitas questões. A resposta é 2,5 quê? Metros por segundo. Primeira coisa, se você quer saber o tamanho do besouro, não vai ser em quilômetros. Ele quer saber em metro, nem centímetro, em metro. Você acabou de descobrir que essa velocidade de 9 km por hora equivale a 2 metros por segundo. Se ele quisesse a resposta em quilômetros, você não ia transformar nada, você já ia ficar em 9 km por hora. Mais uma vez o tio Mauro começou aqui, agora vai para lá. Tinha que ser o contrário, né? Mas faz parte. O que você descobre com isso aqui? Que em 1 segundo ele consegue voar 2,5 metros. 2,5 metros por segundo quer dizer o quê? Ele voa 2,5 metros, 2,5 por cada segundo. Então, em 1 segundo, ele voa 2,5 metros. Pô, eu descobri o percurso que ele faz em 1 segundo. Olha o que ele fala aqui, cara. Cada segundo, eu estou botando aqui em amarelo, olha. A cada segundo, não tenha pressa. A cada segundo ele percorre o quê? Cerca de 170 vezes o comprimento do seu corpo. Ora, eu vejo que em 1 segundo ele voa 2,5 metros. E aqui ele diz também que a cada segundo ele percorre 170 vezes o seu comprimento. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou dividir. Se em 1 segundo ele anda 2,5 metros e em 1 segundo ele anda 170 vezes o seu tamanho, se eu dividir 2,5 por 170, eu vou achar o tamanho dele em metros. Se você fizer a conta, na calculadora deu 0,0147. É a letra A. 0,015, arredondando aqui. É claro, gente, que se você não está habituado, você não tem estudado, você está longe da sala de aula, vai parecer difícil. Mas você tem aqui a resolução. Se ficar alguma dúvida, comentário. Tio Mauro, por favor, me perdi. Agora me diga onde você se perdeu. Ah, não entendi nada. Aí fica complicado explicar. Seja 2019, questão 31. Uma chapelaria criou um novo modelo de chapéu para o figurino de uma escola de samba. Para a entrega dos chapéus, foram utilizadas embalagens especiais com tampas, como apresenta a figura. Tudo aqui falando, contando uma história. Vocês vão perceber que as questões do Enseja vêm quase todas em formas de problemas. Então ele contou aqui a situação. Isso aqui é uma caixa estranha, né? Mas é uma caixa. A base de cada uma dessas embalagens, dessas caixas, tem forma de quê? É só você saber que base fica embaixo. Vou dar um exemplo para você, ó. Eu comprei ontem para guardar aqui canetas. Tá grande aqui. A base é isso aqui embaixo, ó. É a base. A base é esse desenho aqui, ó, que eu vou pintar de amarelo, ó. Tá tocando na mesa, no chão. Aí, olha só a pergunta que ele faz. Qual é a forma que ele tem? Paralelepípedo, pentágono, pirâmide ou triângulo? Olha só. Primeira coisa, quantos lados tem essa base? 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Qual é a figura que tem 5 lados? Pentágono. Pronto. É só isso, não tem que fazer cálculo nenhum. Esse pontilhado aqui está dizendo para você que está lá atrás, que não tem como ver. Entendeu? 5 lados é o pentágono, é a primeira questão. Se você não sabe o que é um pentágono, é só você procurar uma aula ou um artigo, uma apostila que trate dessas figuras. E você vai saber o que é um hexágono, um pentágono, um triângulo, um quadrado. Assim como você conhece um triângulo e um quadrado, o triângulo tem 3 lados, quadrado tem 4 lados, pentágono tem 5, hexágono tem 6, e por aí vai. Eu vou ler a questão com você, depois você pausa o vídeo, pegue papel e caneta e tente resolver. Por mais que você não consiga resolver, se você pensar na questão, quando explicar, ela fica muito mais fácil.
Questão 49 do Enseja de 2020, ensino médio. Uma pessoa necessita de um empréstimo de R$10.000. Deixa eu botar o pontinho, ficar mais bonitinho. Uma instituição financeira oferece empréstimos a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Todo mês vai ter 2% em cima daqueles 10.000. Sendo que a dívida gerada pelo empréstimo deve ser paga, liquidada em uma única parcela, de uma vez só, no último mês do contrato. Essa pessoa pretende pagar no máximo 11.000. No final de tudo, ela vai pagar 11.000 de uma vez só. Ou seja, se ela pegou 10 e vai pagar 11, ela está pagando R$1.000 de juros na liquidação dessa dívida. Prazo máximo em quantidade de meses que deverá durar esse contrato é quanto? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Os juros têm uma taxa de 2% ao mês. Isso quer dizer o quê? Passou o primeiro mês, você calcula 2% de 10.000. Lembram aqueles videozinhos pequenos do Tio Mauro? Calcule 2%, 10%, 5% de não sei o quê. Para usar aqui. 2% é 2%, o D vira vezes 10.000. Se você não souber isso aqui que eu estou fazendo, o Tio Mauro tem muitos vídeos de porcentagem. Vamos escrever em forma de fração, não precisa, vai ficar mais fácil. Corto 2 zeros com 2 zeros, aqui embaixo ficou 1 vezes 1, que dá 1, e aqui em cima 2 vezes 100, 200. Cara, no primeiro mês, a pessoa vai pagar R$200 de juros. Então, ela pegou 10.000 hoje. No primeiro mês, ela já tem 10.200. Um mês. Quanto tempo vai levar para ela chegar a 11? Ela só pode pagar 11.000. Olha só, bem simples. No mês seguinte, como é juros simples, ele não vai incidir sobre o novo valor. Os juros simples é sempre pelo valor inicial. Então, no segundo mês, os juros vão ser em cima de 10.000, vão ser 200 de novo. Ele vai pagar 10.200 mais os 200 no segundo mês. Mais 200, dá 10.400. Se for assim, no terceiro mês, ele vai pagar mais 200, 10.600. No quarto mês, 10.800. No quinto mês, 11.000. Quanto tempo, quantos meses ele vai levar para chegar de 10.000 a 11.000, já que ele não pode pagar mais que 11.000? 5 meses. É letra A. É muito simples. Claro que se você nunca viu juros simples, você vai se enrolar, tá? Então anote no papelzinho. Mais uma vez, problema. Então você tem que se habituar. Tio Mauro gravou um vídeo, 9 macetes, dicas, bizus, para você aprender a interpretar problema. O link vai estar na descrição deste vídeo. Não deixe de assistir depois. Questão 44 do Enseja 2018. Eu vou ler com você, depois você pause e tente fazer. Depois volte a assistir para ver como é que foi, ou para tirar dúvidas. Uma comunidade rural de um estado brasileiro possui 4 hectares de terra, em forma quadrada para plantação. Aqui é um quadrado, eles têm 4 hectares de terra, quadrado, os 4 lados iguais, para plantação de cana. Sabe-se que um hectare equivale a uma área de 10.000 metros quadrados. Dessa forma, a medida do lado, em metro, das terras, olha, o quadrado, os 4 lados são iguais. Ele quer saber quem é o L. Ora, ele me deu a área. Se ele disse que são 4 hectares, olha como é que eles foram bonzinhos. Você não tem que decorar quanto vale um hectare em metros quadrados. Ele disse que um hectare é 10.000 metros quadrados. Como o cara tem 4 hectares, ele multiplicou isso por 4. 10.000 por 4 dá 40.000 metros quadrados. Então, este quadrado aqui tem uma área de 40.000 metros quadrados. Qual é a área do quadrado? É lado vezes lado, que dá lado ao quadrado. Então, a área do quadrado, que é 40.000 metros quadrados, é igual ao lado ao quadrado. Como é que eu acho agora o lado? Lembra quando está multiplicando, passa para o outro lado dividindo? Se aqui é mais, passa para o outro lado é menos. Está dividindo, passa multiplicando. Se é potência, passa para o outro lado raiz. Raiz de quê? No caso aqui é quadrada. De quanto? 40.000 metros quadrados. Raiz quadrada de 40.000 metros quadrados. Qual é a raiz quadrada de 40.000? Vamos para cá. 40.000. Se você for pela resposta, já matou a resposta, né? Porque, ó, a raiz quadrada de um número é um número multiplicado por ele mesmo, para dar 40.000. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 40.000? É 200.
Se você tiver dúvida, fatore, da maneira que o tio Mauro já explicou num outro vídeo. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Como calcular a raiz quadrada de número grande. É só você pegar 200. Na prova, você simplesmente tem que acertar. Quanto é 200 vezes 200? 2 vezes 2 dá 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Aí 40 mil. 4 vezes 4 dá 16. Isso aqui não dá. Aqui também não dá. 20 mil vai dar muito zero. Não vai dar 40 mil. Mas se você quiser saber, muita gente já sabe calcular essa raiz quadrada. Se não souber, o tio Mauro vai deixar na descrição deste vídeo um link. Aí você assiste com calma e o vídeo não fica muito grande. Aqui, pessoal, mais um problema. Questão 60 do Enseja 2017, ensino médio. Sempre problemas. Uma pessoa tem duas dívidas parceladas. Uma dívida no valor de R$ 150 mensais, faltando 30 parcelas para pagar, para quitar. E a outra no valor de 120 mensais, faltando 15 parcelas para quitar. Então ele tem uma dívida de R$ 150, faltando 30 meses. E uma outra dívida de R$ 120, faltando 15 meses. Você vai calcular isso aqui, você vai achar a dívida que ele tem. Vamos ver se é isso que ele quer. Uma financeira, ao entrar em contato com essa pessoa, propõe-lhe quitar suas dívidas se ela fizer um financiamento. A financeira vai lá, quita a dívida dela, ele fica zerado lá, mas faz um financiamento com eles, pagando 48 parcelas de R$ 200, que vai dar um valor. No final, recebe de retorno um valor de 1.500. Então, esse valor todo que ele vai pagar, quando ele acabar de pagar, ele vai ganhar R$ 1.500. Vamos ver, então. Se a pessoa aceitar o financiamento oferecido por essa financeira, quanto ela pagará mais por suas dívidas atuais? Bom, fazendo essa primeira conta aqui, 150 vezes 30 dá 4.000. Não vou fazer a conta porque vai demorar e o vídeo fica muito grande. R$ 4.500. E a segunda conta, fazendo a conta, vai dar R$ 1.800. A dívida dessa pessoa completa seria quanto? R$ 6.300. Se você somar 4.500 com 1.800, dá R$ 6.300. A financeira falou o seguinte: eu pago a tua dívida, R$ 6.300, só que você faz um financiamento comigo. Claro que eles vão querer ganhar dinheiro em cima, se possível, muito dinheiro. Você pega um financiamento de R$ 200 por mês, pagando 48 vezes. Dá R$ 9.600. Quando ele acabar de pagar os 9.600, ele vai receber de volta R$ 1.500. Então você pega esses 9.600, diminui 1.500. Você gastou 9.600, pagando 48 vezes de 200, mas quando você pagou a última, eles deram para você de volta 1.500. Aqui dá 8.100. Na verdade, para eles quitarem a sua dívida, você pagou R$ 8.100. A dívida era 6.300. Quanto ele vai pagar mais por suas dívidas? Ora, você pagou 8.100. Era 6.300. Qual a diferença? Vamos diminuir para saber a diferença. O cara vai pagar a mais R$ 1.800, que no caso é a letra A. Você entendeu? Deixa um comentário o que você achou e compartilhe este vídeo com seus amigos. Ajuda muita gente, tá bom? Questão 32 é a segunda questão da prova. Problema. Então você tem que ler. Leia com calma. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica como interpretar problemas. O link vai estar na descrição deste vídeo. Dentre os diferentes tipos de lajes utilizadas na construção civil, as lajes maciças, são as mais comuns. Bom, as lajes maciças de concreto possuem espessura que normalmente variam de 7 centímetros a 15 centímetros. É a espessura da laje, 7 ou 15. Considere que uma construtora gaste 11 quilos de cimento para fabricar 1 metro quadrado de uma laje maciça de 7 centímetros de espessura. Então, com 11 quilos de cimento, ela fabrica 1 metro quadrado dessa laje maciça de 7 centímetros. Você já percebeu que ele diz que normalmente varia de 7 a 15 centímetros. Para fazer a laje de espessura, de grossura de 7 centímetros, para 1 metro quadrado dessa laje,
ele gasta 11 quilos de cimento. Estamos entendendo a situação, tenham calma. Considerando que a quantidade de cimento utilizado por centímetro cúbico é a mesma, essa construtora atenderá a uma encomenda para a fabricação de laje com espessura máxima recomendada. Olha só, se é de 7 a 15 e ela diz que é a máxima, então você já sabe que ele vai fazer, na encomenda dele, uma laje com espessura de 15 centímetros. Qual será o aumento aproximado em quilogramas no gasto de cimento por metro quadrado para atender a essa encomenda? Essa questão não é tão fácil que nem a primeira. E é o que eu sempre digo, gente, eu vou dar umas dicas ao longo dessa correção da prova. Você não precisa acertar as 30 questões. Esta questão aqui envolve regra de 3. Regra de 3 simples. Você tem 2 caminhos a seguir. Se você conhece regra de 3, vamos lá, vamos fazer, você vai entender. Se você não conhece regra de 3, ou você deixa essa questão para lá, ou você pega uma caneta e um papel e anote lá. Regra de 3 simples. Você assista a resolução, você marque na tua prova a questão 32, bota um círculo nela. Isso quer dizer o quê? Preciso voltar nela para que você possa ir estudar regra de 3 simples. É assim que se aprende matemática. Ele disse que recebeu uma encomenda pelo tamanho máximo, que é de 15 centímetros, a espessura da laje. Ele falou que para fazer 1 metro quadrado de uma laje maciça de 7 centímetros, ele gasta 11 quilos. Então ele quer saber qual é a diferença. Quanto ele vai gastar a mais? Não vai ser 11 quilos, vai ser um pouco mais. Porque se a laje era de 7 passou para 15, ele não vai gastar 11. Então eu tenho que saber quanto ele vai gastar para eu saber o aumento aproximado. Eu gastei 11. Se com essa nova espessura de 15 eu gastar 20, qual foi o aumento? Entendam bem, nós temos que saber o que é que a pessoa está pedindo, qual é o aumento aproximado. Ele quer saber quanto você vai gastar em quilograma de cimento. É uma regra de 3 simples. Eu gasto 11 quilos de cimento para fazer uma laje de espessura de 7 centímetros. Quanto eu vou gastar, X, para fazer uma laje de 15 centímetros de espessura? Eu vou gastar mais cimento. Eu vou fazer uma laje mais grossa, uma espessura maior. Eu vou aumentar a espessura. Eu boto uma setinha para cima dizendo, estou aumentando. Eu vou gastar mais cimento? Claro, se eu vou fazer mais grossa, uma espessura maior, eu vou aumentar a quantidade de cimento. Olha que coisa legal. Eu aumento a quantidade de cimento e vou aumentar a espessura. Quando a regra de 3 é assim simples e direta, eu multiplico nas diagonais. X vezes 7, 7 centímetros vezes X, é igual a 11 quilos vezes 15 centímetros. Eu não quero saber quem é o X. Quanto eu vou gastar de cimento. O que está do lado de lá continua. 11 quilogramas vezes 15 centímetros. 7 centímetros está multiplicando X, passa para o outro lado, dividindo. Corto centímetros com centímetros, só vai me sobrar quilos. Eu vou achar aqui agora, fazendo esta conta, 11 vezes 15, e depois dividindo por 7, eu vou achar um valor de 23,5 quilogramas. Então, preste atenção numa coisa. Eu descobri que eu vou gastar 23,5 quilos para fazer os mesmos 1 metro quadrado de laje, mas com uma espessura que é mais que o dobro, de 7, agora passa a ser 15. Se eu vou gastar 23,5, se eu gastava 11, ele não quer saber o aumento em quilogramas? Quantos quilos a mais de cimento eu vou gastar por metro quadrado? Eu gastava 11. Passei a gastar 23,5, qual foi o aumento? 5 menos 0, 5. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. Eu gastei a mais 12,5 quilogramas de cimento, é a letra A. É claro, se você não conhece regra de 3, se você não assistiu ainda os vídeos de problemas do meu canal, vá fazer isso primeiro. Depois você volta. Tio Mauro, entendi aqui, mas travei nesse momento, para eu poder explicar a você. Esse demorou um pouquinho mais, mas eu preciso que você entenda.
Vamos agora para a questão 33, muito fácil. Tonel é um recipiente utilizado para armazenar líquidos. É tipo um barril. Pegar isso aqui, ó, como se fosse isso daqui, mas sem furinho e grande, né? Você vai e coloca a bebida aqui dentro, fecha, acabou. É utilizado esse tonel para armazenar líquidos. Uma vinícola utiliza tonéis com capacidade de 1.000 litros. Faltou pontinho aqui, 1.000 litros cada um. Esse tonel tem 1.000 litros cada um. Para armazenar a sua produção de 50 metros cúbicos de vinho, quantos tonéis serão necessários? Ó, eu tenho litros e tenho metro cúbico. Eu não tenho como saber isso. Eu tenho que ter litros e litros, ou metro cúbico e metro cúbico. Você sabe quanto vale 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é exatamente igual a 1.000 litros. Se você não sabe isso, tem que procurar um material de unidade de medida. Até separei para fazer, não tenho ainda um vídeo sobre isso. 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Ora, se eu tenho 50 metros cúbicos, aonde eu tenho 1 metro cúbico, eu boto 1.000. 50, aqui o metro cúbico, 1.000. 50.000 litros. Então, 50 metros cúbicos equivale a 50.000 litros. Se em cada tonel eu guardo 1.000, se eu tenho 50.000, eu vou dividir por 1.000, que é o que cabe em cada tonel. Corto 1, 2, 3 zeros com 1, 2, 3 zeros. Sobrou o quê? 50. É a letra A. É muito fácil essa questão. Basta você saber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Aqui, gente, vamos lá. Papel, caneta e anote aí. Eu tenho que estudar unidade de medida. De comprimento, de volume, de massa. Massa é quilo, gramas, tá bom? Comprimento é metro, quilômetro. Volume é metro cúbico, litro, tá bom? Vamos agora para a questão 34. Vamos lá, pessoal. Questão 34. Perceberam que é tudo em forma de problemas? Uma empresa de beneficiamento de arroz fez cotação dos valores de compra e de revenda de uma saca deste produto. Tá só enchendo linguiça. Não se preocupe. Quantificou a perda que se tem no processo de beneficiamento de empacotamento e apresentou os resultados num gráfico. Isso quer dizer o quê? Uma saca tem 60 quilos de arroz. O cabra compra a saca por R$100 e vende por 120. Se parasse aqui, o lucro dele seria R$20. Só que ele fala que tem uma perda. E a perda é essa aqui, ó. 6 o quê? Quilos por saca. Então ele compra a saca de 60 quilos. Em cada saca, quando ele beneficia e empacota, ele perde, botei menos, 6 quilos. Você já tem uma ideia do que está acontecendo, hein? A quantidade de sacas de arroz que essa empresa tem que comprar para que após o processo de beneficiamento e empacotamento consiga ter um lucro de 3.200 é quanto? Aqui era muito fácil. Eu compro por 100, vendo por 120, o meu lucro seria R$20. Para eu ter um lucro de 3.200, era só eu pegar, se o lucro fosse 20, se não tivesse perda, eu ia pegar 3.200, ia dividir por R$20, que é meu lucro. Eu ia descobrir quantas vezes eu teria que ter esse lucro de R$20 para chegar a 3.200. Ou seja, quantas sacas eu teria que vender, porque eu ganharia R$20 numa saca. Compro por 100, vendo por 120, cada saca, ganho R$20. Corto aqui e aqui, daria 160 sacas para eu ter 3.200 de lucro. Mas eu não tenho isso aqui. Eu perco 6 quilos por saca. Eu sei que quando eu vendo uma saca de 60 quilos por R$120, eu perco 6 quilos. Eu tenho que saber, esse valor aqui é o que, esse X? R$120 eu ganho vendendo 60 quilos. Quanto eu vou perder nesses 6 quilos? Ah, tio Mauro, então agora, se eu achar o X, eu vou saber em quantos reais eu perco desses 120. Ah, tá. O meu lucro não vai ser 20. Vai ser os R$20 menos esse valor relativo a 6 quilos. Eu vou descobrir aqui nessa regra de 3, outra vez regra de 3. Olha só, eu vou diminuir a quantidade de quilos. Era 60, eu quero saber 6. Paguei 120. Claro que 6 quilos vai ser menor também. Então é direto, os dois estão para baixo, é direto.
Vou multiplicar em x. 120 vezes 6 quilos é igual a x vezes 60 quilos. Se eu quero saber quem é o x, deixo o x sozinho lá. 120 vezes 6 quilos dividido por 60 quilos, corta o quilo com quilo, corta um zero com zero. 12 dividido por 6 dá 2. Sobrou o que aqui em cima? 2 vezes o 6, que dá 12. 12 o quê? Reais. Em cada saca que eu vendo, que eu ganharia 20 reais de lucro, eu perco 6 quilos de arroz, que valem 12 reais. O meu lucro não é 20, é 20 menos os 12 reais. Eu perco 12 reais em cada 20 que eu ganho. O meu lucro é apenas de 8 reais. Olha como essa pequenina perda aqui, ela é importante, ela é grande. Quantas sacas eu tenho que vender para chegar a 3.200? Não é sobre 20, que seria o meu lucro aqui. Compro por 100 e vendo por 120. Eu compro por 100, vendo por 120, mas perco 12. Então eu ganharia 20, mas perco 12 e ganho 8. Qual é a solução aqui? Para eu ter 3.200 reais de lucro, se eu ganho 8 por saca, quantas sacas eu vou ter que ter? 32 por 8 dá 4. 8 vezes 4, 32. 0. Baixa um 0, vai um 0. Baixa outro 0, vai um 0. Por quê? 0 vezes 8 dá 0. 0 vezes 8 dá 0. Eu preciso ter 400 sacas de arroz para que eu possa ter um lucro de 3.200. Não adianta você dizer, nunca vou conseguir. Essa questão aqui não é das mais fáceis. Eu tento explicar bem devagar. Para quê? Para que você tenha dúvidas e saiba me dizer, tio Mauro, eu entendi aqui, mas quando chegou aqui eu me perdi. Eu vou voltar e vou explicar a você no comentário, no nosso grupo de WhatsApp. Inclusive, tio Mauro criou um grupo de WhatsApp gratuito, grupo de estudos somente de matemática. O link vai estar na descrição deste vídeo. Lá fica mais fácil de você botar a tua dúvida. Você tira uma foto e fala, tio Mauro, nesse pedaço aqui eu não entendi. Aí eu vou aqui no meu quadro que está aqui atrás de mim, gravo um vídeo só para aquele grupo ali para explicar essa situação. Vamos passar para a quinta questão, questão 35. Mas antes disso, gente, repararam que isso aqui não está igual à prova? Olha aqui a prova. Tio Mauro foi resolvendo a prova. Para não ficar feio assim, o que eu fiz? Eu passei a prova de PDF para o Word, printei os desenhos, coloquei, deu um trabalhão, são 30 questões. Eu fiz isso da de 2017 até 2020, que são as provas que a gente tem. Vou tentar fazer esse trabalho para todos os anos. Se você acha que o tio Mauro merece um agradecimento, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e deixe um comentário, porque sem isso, esse vídeo não vai longe, vai ter 400, 500 visualizações. Eu gostaria de ter milhares. E compartilhe com seus amigos. Muita gente precisa disso. E você vendo como funciona a prova, você vai ter muito mais facilidade de estudar e de passar no Enseja. Vamos lá, pessoal. Uma questão 35. Parece muito complicado. Essa questão aqui, ela é ridícula. Muita coisa aqui só para te assustar, e você que já vive falando que odeia matemática, você não vai conseguir fazer, mas ela é ridícula. Vamos lá. O gráfico, isso aqui, ó, o gráfico apresenta o resultado de um levantamento feito em 2013 sobre a velocidade média da internet, que banda larga, em megabytes por segundo, em alguns países. Brasil, 2,4, Malásia, 3,1, a gente lá embaixo, né? Coreia do Sul, 13,3. Você já entendeu o que está acontecendo. Teve um levantamento para saber a velocidade média da internet em banda larga. Citaram aqui vários países. Suponha que, em função dos dados não favoráveis ao país, o Brasil tenha como objetivo aumentar a sua velocidade média da internet para se igualar ao país que tem, entre os apresentados, a quarta maior velocidade. Espera aí, eu estou vendo aqui que está aumentando, não é isso? Que é a primeira maior velocidade? Essa daqui, ó. Primeiro. Isso aqui. Segundo. Terceiro é o quarto. Então, o Brasil vai tentar se igualar à velocidade de Israel, que é de 7,4 megabytes por segundo. Quanto é que o Brasil tem?
O Brasil tem 2,4 megabytes por segundo. De quanto será o acréscimo na velocidade média da internet banda larga do Brasil, em megabytes por segundo, para que esse objetivo seja atingido? Gente, o Brasil tem 2,4. A quarta maior velocidade, é só você ver aqui, ó. A maior é 13, a segunda é 10. A quarta maior é de Israel, 7,4. De quanto vai ser o aumento para que de 2,4 o Brasil chegue a 7,4? Gente, 7,4 menos 2,4. Qual é a diferença? 4 menos 4, 0. 7 menos 2, 5. O Brasil vai ter que aumentar em 5.